Olá a todos e todas, o meu nome é Ana Beatriz Paes e nesse momento vou apresentar uma parte da minha pesquisa de mestrado. Eu sou estudante do programa de pós-graduação em Política Social aqui da UFV e o tema do meu trabalho é Legislação e Políticas Públicas de Enfrentamento à Violência Doméstica, diálogos entre Brasil e Portugal. Como orientadora, eu tenho a professora Carla Damiano e como co-orientadora a professora Ana Isabel Sani de Portugal. Também não posso deixar de agradecer aqui a agência de fomento do meu trabalho, que é a CAPES. Bom, para começarmos a nossa exposição, nós precisamos pontuar que a violência contra a mulher é uma questão estrutural e complexa, vivenciada por todas as sociedades no mundo e tem como determinante central a desigualdade de gênero, ou seja, o fato da mulher ser mulher. Essa violência, ela impacta de forma negativa relações íntimas, familiares e sociais, e a sua complexidade se torna um problema de saúde coletivo, em vista que essas mulheres têm seus direitos reprodutivos, políticos, sociais em geral, cerceados. Então, a partir disso, nós precisamos pontuar e problematizar a inserção do Estado via políticas públicas, via ações que de fato efetivem e garantam o retorno dos direitos dessas mulheres. Em vista disso, o nosso objetivo nessa pesquisa foi de analisar legislações tanto do Brasil quanto de Portugal, com ênfase, com foco especial no acesso à justiça. A nossa metodologia foi realizada através de um estudo qualitativo. Buscamos desenvolver uma pesquisa bibliográfica e documental com o sentido de explorar de fato essas normativas e fomentar o debate e o aprofundamento de pesquisas futuras. A raiz da violência contra a mulher, ela é desvelada através de uma cultura patriarcal que implica a reprodução de desigualdades relacionadas à mulher. E, como eu já mencionei, ocorre a partir disso uma discriminação de gênero, uma diferenciação entre homens e mulheres, uma colocação da mulher em posição inferior na sociedade, E a partir disso também, nós precisamos discutir também a questão da perspectiva interseccional nesse processo, que nada mais é do que a intersecção de fatores como raça, classe, além do gênero. Esse é um debate que tem sido fomentado mais na contemporaneidade e que a gente não pode largar mão disso para entendermos como a violência contra a mulher, apesar de acometer todas as mulheres, ela vai se diferenciar a partir desses marcadores sociais. Então, a partir disso, a partir dessa complexidade, nós entendemos que a violência contra a mulher é uma questão de alta relevância social, por ser um problema coletivo que exige a implementação de políticas públicas, que exige a intervenção dos estados nesse problema. A partir disso, então, vamos agora pontuar de forma separada, em primeiro momento, as normativas de Brasil e Portugal. No Brasil, o principal marco normativo de enfrentamento à violência contra a mulher é a Lei Maria da Penha, ou seja, a Lei 11.340 de 2006. Essa lei, ela inovou ao prever uma série de ações e de serviços intersetoriais vinculados entre si, chamados também de redes de atendimento, e especificamente na questão jurídica trouxe instrumentos como juizados de violência doméstica, medidas protetivas de urgência. Esses instrumentos, eles ampliaram o escopo da garantia de direitos das mulheres que se encontram em situação de violência. Então, a Lei Maria da Penha, ela foi crucial para se chegar ao enfrentamento, da questão da violência contra a mulher. A partir dela, nós tivemos uma série de avanços reconhecidos por especialistas, por estudos, porém, ela apresenta alguns desafios em relação à sua efetividade. Dentre os principais desafios que nós encontramos nessa pesquisa estão políticas públicas desigualmente implementadas, ou seja, há uma dificuldade na questão da regionalização na implementação dessas políticas. Algumas regiões têm mais serviços que outras, e a dificuldade do acesso à justiça ocorre principalmente
para as mulheres que estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica. E principalmente para mulheres racializadas, de acordo com estatísticas governamentais e também de estudos feitos a partir de um perfil social, demográfico, racial dessas mulheres. Então, observamos que, apesar da Lei Maria da Penha performar, se conformar como uma principal normativa, uma normativa completa, ela apresenta esses desafios estruturais que não podem ocorrer, como a sua aplicabilidade na realidade dos municípios, das regiões, e também essa diferenciação a partir de perfil socioeconômico e de raça. Já na conjuntura portuguesa, não se tem uma lei específica em relação à perspectiva de gênero, como a Lei Maria da Penha. O país tem a normativa, que é a Lei 112 de 2009, conhecida como Lei da Violência Doméstica, porém ela apresenta um caráter genérico, né? Ela prevê, sim, ações de prevenção, de tratamento das questões de violência doméstica, porém contra qualquer pessoa. Então, a principal diferença no campo normativo é a perspectiva, a presença ou não da perspectiva de gênero. Porém, nos últimos tempos, nós temos observado que o governo português tem implementado algumas medidas a partir dos planos nacionais da perspectiva de gênero e tem se compromissado a implementar políticas específicas. E os serviços existentes, eles têm a presença, assim, da intersetorialidade, só que a violência de gênero, ela ainda é uma importante lacuna, né? A questão de gênero é uma importante lacuna no país. Partindo para a comparação, especificamente entre Brasil e Portugal, quais são as semelhanças que nós observamos? Há, sim, avanços nos serviços de apoio. Esses serviços são organizados de forma intersetorial. A violência doméstica em si é reconhecida como um problema público. Porém, há algumas diferenças, como o Brasil apresenta um marco legislativo específico sobre perspectiva de gênero mais robusto e Portugal apresenta uma abordagem mais preventiva, eles atuam mais nessa ação de prevenção. Tratando da especificidade do acesso à justiça, no Brasil, os principais desafios encontrados pelos estudos foram uma heterogeneidade nas decisões judiciais, ainda se depende muito da discricionariedade de cada juiz, há um despreparo dos operadores do direito em geral para lidar com a situação, a questão da interseccionalidade e da perspectiva de gênero, apesar de a gente ter uma lei que já se encaminha, para a sua segunda década. Em Portugal, os estudos apontaram que ainda há uma presença de juízos de valor nas decisões judiciais. Os juízes, nas suas decisões, eles ainda apresentam um alto estigma, em relação às mulheres. Elas são vistas como inferiores, como frágeis, ou seja, pune-se a própria condição de vítima dessas mulheres. E a partir disso que nós podemos entender que os avanços importantes, nós temos avanços importantes, mas os desafios também precisam ser superados. O acesso à justiça tem se performado como principal barreira no enfrentamento e no sucesso da efetividade dos direitos das mulheres. E há uma necessidade fulcral da presença da interseccionalidade no desenho das políticas públicas que considere as questões de raça, classe e gênero. E também há uma necessidade de implementação de avaliações de impacto e fortalecimento das redes de proteção existentes. Essa abordagem foi bem breve, eu espero que vocês tenham entendido e eu tenha minimamente colaborado com o entendimento de vocês. Muito obrigada!